Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar mais um relato aqui, tá? Nós vamos falar hoje sobre o relato de uma pessoa, né, que ela acabou de separar. É mulher também. A maioria que já me viu o relato é mulher, embora tenha havido também relatos de homens. A mulher, ela acabou de separar, tá, gente? E eu pediria para que vocês mandassem uma energia positiva para ela. Por quê? Porque ela sofre de depressão, síndrome do pânico, já tentou suicídio e agora está passando por um momento extremamente crucial, que é esse momento da recém-separação. Ela já separou outras vezes, voltou, só que aí você volta pro inferno, aí você quer sair do inferno, o que, que você faz? Você sai de novo, só que aí, espero que dessa vez seja definitivo. É muito difícil você vir a separar de certas pessoas, tá, gente? Então eu compreendo quando às vezes a pessoa dependente emocional não consegue separa uma, duas, três, cinco vezes, né? O doutor Iñaki Pinheiro ele já disse, isso não são palavras minhas, são dele, então eu tenho que dar crédito a ele, que a pessoa pode vir a separar-se até 7 vezes de um psicopata, de um sociopata. E filhinha, a gente não vai dar diagnóstico aqui para a pessoa, mas de uma pessoa tóxica em si, né? Pode separar até sete vezes, às vezes mais, ou às vezes menos. Às vezes a separação definitiva vem lá pela segunda, terceira ou mesmo na primeira. Sorte de quem vem na primeira, né? Mas às vezes demora, às vezes demora. E tomara que essa seja a última. E vamos tentar mandar um pensamento positivo para essa pessoa, tá, gente? Independente da sua crença, mesmo se for ateu, agnóstico, cético, não custa nada pensar positivamente e desejar o bem da pessoa, tá, gente? Uma coisa assim que eu vejo é o seguinte, né? Hoje, eu tô gravando hoje no dia que o Brasil perdeu pra Bélgica na Copa. Agora o Brasil vai voltar ao normal, né? Vai voltar com os problemas de política, vai voltar com o problema que a gente sempre tem. Porque assim, meme da Copa, meme de político, meme não sei de que, o povo espalha aquela beleza. Também, tirar onda da cara dos outros, falar que o artista não sei qual tá feio, o outro lá tá não sei o que, uma beleza. Às vezes, para pensar positivo por alguém, ninguém gasta um minuto do seu tempo. Então, não custa nada, é de graça. E eu acredito que esse pensamento bom, que essa intenção boa pode chegar nessa pessoa e pode melhorar a vida dessa pessoa, tá? Já houve vezes, por exemplo, que eu passei por momentos difíceis e eu não conseguia nem upar vídeo. Então, será que é coincidência? Você não conseguiu upar vídeo porque você tá com um pensamento ou com pessoas que estão com um pensamento ruim direcionado a você? Eu acho que não. Então, se a gente pensar tanto para a gente quanto para os outros positivo, isso pode ajudar muito, tá, gente? Pode até. A pessoa que tem que caminhar por si só, mas pode ajudar se você, né, der ali um pensamento positivo para a pessoa, pode ser que ajude. Não custa nada pensar positivo para a pessoa por 1, 2 minutinhos ali. Mesmo que você seja ateu, agnóstico, não vai custar nada desejar que essa pessoa se recupere. Esse período que é o que vem logo após o rompimento, os primeiros meses de contato zero são os mais difíceis. Então, vamos direcionar esse pensamento positivo para essa pessoa. Se a pessoa tem alguma crença, faz uma oração para a pessoa, né? Não custa nada. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque os relatos são 100% anônimos para preservar as pessoas físicas. Nem de abusador eu falo o nome, eu só falo o nome daquele abusador que já está comprovadaço. Que a justiça já julgou. Porque às vezes você fala o nome de alguém e às vezes estão difamando esse alguém. A gente nunca sabe. Quando já está comprovadaço, quando já foi preso, quando já veio prova em cima de prova, a gente fala o nome mesmo, porque abusador comprovado tem mais é que esculhambar. Mas a pessoa não é comprovada, gente.
A gente não fala, então você acha que eu vou passar o nome de uma pessoa que não, né, que tá sofrendo? Não vou passar nome, mas pensa na história dela. Quando eu tô aqui lendo essa história, tenta direcionar um pensamento bom para ela. E por que que assim, eu tenho mais 2 relatos, eu tô com 3 relatos para gravar? Só que assim, primeiro, meu tempo tá escasso. E segundo, ela tá precisando. As outras pessoas que me mandaram já tá meio superada a história. Ela não é tão urgente. Com todo respeito a essas pessoas que mandaram esses outros relatos, mas essa daqui é mais urgente, então eu vou passar na frente. Vou passar na frente. Olha só. Vamos começar a ler aqui, ó. Boa tarde. Quando ela enviou era boa tarde, né? Por isso que eu tô falando boa tarde. Boa tarde. Sou fulana e tal. Gostaria da sua ajuda, pois me separei há X dias, não vou dizer quantos. Estou perdida. É esse o sentimento que a gente tem mesmo, tá? De ficar perdida. Porque por mais que a gente estivesse sofrendo, a pessoa abusiva ocupava um espaço na nossa vida. E aquele espaço fica vazio. Até preencher com outras coisas, a gente vai se sentir perdida mesmo. Vou te contar a minha história. Conheci meu marido, que agora é ex, né? Há 8 anos. Trabalhávamos na mesma empresa em setores diferentes. Eu estava me separando de um cara que era usuário de drogas. Eu estava desgastada com aquela relação, pois eu cuidava dele o tempo todo e não tinha valor. Ó, aqui já tem traços de dependência emocional, né? Porque estava ao lado de uma pessoa que não a valorizava, era usuário de droga, ela cuidava e não tinha valor. Um dos pensamentos mais correntes do codependente é aquele: eu vou cuidar, eu vou ser legal, eu vou fazer de tudo para essa relação dar certo. E o outro vai me reconhecer e vai pensar: ai, que legal, nunca ninguém me amou assim, nunca ninguém vai me amar assim, então eu vou corresponder a essa pessoa, né? Esse é o pensamento comum, corrente do codependente, mas não é assim que acontece na vida real. Gente, quem está desabilitado para amar, seja pela razão que seja, pode ser a melhor pessoa do mundo, não vai te ajudar. Não vai te reconhecer, aliás, não vai chegar, não, o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, não vai resolver. Então, pelo menos ela optou por separar. Porque tem pessoas que ficam anos e anos e anos e anos ali, né? Então ela reconheceu que ela não estava sendo retribuída, que ela estava cuidando, não estava sendo cuidada, e principalmente, né? O sujeito usava drogas e muito provavelmente não fazia nada para largar. O problema não é usar droga, gente. Qualquer um pode cair numa coisa dessa. Seja de drogas, seja de bebidas, seja de cigarro, de qualquer coisa. Mas o importante é tentar fazer um esforço para largar. Você vê que a pessoa não faz esforço, fica ali, rouba, às vezes chega xingando em casa, bate em todo mundo em casa e não faz um esforço para melhorar e fica todo mundo ali girando em torno da pessoa, codependendo, dependendo junto do vício da pessoa. Tem vezes que não tem outro jeito senão separar, pelo menos ela teve essa consciência de que ela não estava recebendo o que ela merecia nessa relação. Olha aqui. Então ele, meu atual marido, que agora também já é ex, começou a se aproximar de mim. Ele era casado e tinha um filho de X meses na época. Também não vou dizer, mas era pequenininho, né? Bem novinho, não tinha nem um aninho. Todos na empresa sabiam do relacionamento dele com a ex e que ela era problemática, segundo ele. Segundo eles, todas as ex são problemáticas, né? E ele estava em todas as saídas com a galera da empresa, sozinho ou com o filho bebê. Acabamos que ele falava a verdade sobre a ex, já que ela era ausente. Eu não vou dizer assim, eu não conheço a ex dele, eu também não o conheço, mas assim, eu penso da seguinte forma. Às vezes a pessoa fica tóxica também, e ela começa a ficar meio que passivo-agressiva em resposta ao comportamento do outro. Mas às vezes não. Às vezes ela é ruim, então, às vezes é dois ruins junto, né? Enfim, eu não sei, vai que ela era problemática mesmo, mas pelo que eu vou ler aqui, ele também é. Enfim, vamos ver. Então, ele tem a fama de bom pai, porque mesmo sem a esposa presente, ele levava o filho mesmo bebê
a todos os lugares possíveis. Claro, a imagem pública vai ser sempre irretocável para essas pessoas aqui. Bom, ele foi se tornando meu amigo e me contava seus problemas no casamento. Eu automaticamente me tornei amiga confidente dele. É assim mesmo. Começa contando, ai, tá com problema, ai, não sei o que. Aí a pessoa se faz de amiga, de ouvinte, ouve tudo que você tem pra dizer. Nossa, que cara legal. O que eu tô fazendo ainda com aquele cara escroto lá? Enquanto tem esse cara tão legal que me escuta. Ih, é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Dificilmente eles começam ásperos, eles começam assim, não, uma seda. Eles começam uma seda. Olá, contei toda a minha vida em detalhes. Eu também já fiz isso. Daí ele começou a sessões de elogios. Eu era uma excelente mulher, bonita, inteligente, trabalhadora, etc. Essa situação me deixava bastante confortável. Ele dizia estar se separando. Deixa confortável mesmo, né? Porque a gente sofre tanto, vai pra casa, sofre tanto, briga, não sei o que, né? Aí chega uma pessoa tão carinhosa, né? Ai, tão boazinha. Ai, te elogia tanto que você merece ser feliz. Você não merece marido bosta aí, não. Merece coisa melhor. E você fala, seria uma maravilha todos os dias estar com uma pessoa que fala assim comigo. Não é assim, gente, que funciona o love bombing? É assim mesmo. A minha separação aconteceu, mas a dele não. Nós começamos a ter um caso e ele dizia que ia se separar. Todo homem casado fala isso, né? Todo ou quase todo. Tem uns que são sinceros. Eu já fui cantada por homem casado sincero, gente, que falou: Ó, eu só quero ficar. Eu falei, tá, mas eu não fico com homem casado. Tchau, acabou. Tem homem casado que é sincero, mas tem homem casado que vem com papinho. Ah, minha esposa, ó, eu tô separando daquela bruaca, daquela mocreia, viu? Aí nessa vai 1, 2, 3 anos. Papo. Mas nesse caso, eu vou dar um spoiler pra vocês. Ele vai separar e vai ficar com ela, tá? E não é por isso, porque também tem gente que fala, mas tem aquele ali, começou tendo um caso, mas aí ele separou da mulher pra ficar com ela. Não é porque separou e virou marido que vai ficar de boa, gente. Dica: se o homem não respeita a esposa dele a ponto de estar flertando e ou saindo com uma mulher, com uma outra mulher que não é a esposa dele, se ele não respeita a esposa dele, por pior que ela seja, é porque, a não ser que seja relação aberta, mas homem não tem relação aberta. Não acredito muito em homem que tem relação aberta. Eu acredito em homem que, assim, ele quer a relação aberta só pra ele. A esposa tem que ficar santa em casa. Não é modelo que as pessoas seguem, gente. Não é modelo que a sociedade segue. A sociedade ainda é muito conservadora. Por mais que diga que não é, extremamente conservadora. Então, no geral, o cara vai querer pegar as mulheres fora, vai querer a mulher santa em casa. Só que assim também, se ele não respeita a esposa, também, mesmo que ele separe e case com a outra vai tomar o lugar de esposa e ele vai continuar tendo casos fora depois. Por isso que eu não aconselho terminantemente a se envolver com pessoa comprometida. A única situação na qual a pessoa deveria se envolver, ela já está separada de corpos, tá? Às vezes o divórcio no papel ainda não saiu, tá litigioso, divórcio litigioso é uma coisa horrorosa, né? Quando os dois não concordam e sai no litígio, mas aí você tem que conferir para ver se separou de corpos mesmo, para ver se não está se encontrando mais mesmo, para ver se aquilo tem futuro mesmo, porque senão vai dar uma enorme dor de cabeça. E no geral, o homem casado, o que ele faz? Ele fica cômodo na situação, enquanto a mulherada fica girando em torno dele. A esposa, a amante ou as amantes, tudo girando em torno do infeliz e o infeliz ali. Ai, tá vendo como eu sou o rei da mulherada? Olá! Olha lá essa mulherada girando em torno de mim. É assim que ele se sente. E aí o que acontece? Gente, você não tá sendo. Não é assim, falar que é errado parece uma coisa de, né? Culpado ou inocente. Oh, não é que é errado. É contraproducente.
relacionar-se com pessoa comprometida. O homem casado é o típico homem indisponível, é o clássico homem indisponível na nossa sociedade. Promete mudanças, às vezes ele casa, às vezes ele separa da esposa e fica com a amante, transforma a amante em esposa, porém ela também vai ocupar. Aí ela vai ver por que a esposa não estava tendo uma vida legal com o cara também, né? Não, não existe, não tem santinho nessa história. Né? Eu acho assim, o cara ele devia ter a mínima dignidade de primeiro separar pelo menos de corpos. Não tem mais nada com a mulher, não tem mais nada. E aí sim buscar uma nova namorada e deixar bem claro através de atitudes e não de palavras que ele já está separado, né? E que ele está disponível para colocar uma nova mulher na vida dele. Vamos ver aqui, ó. Ele dizia que ia se separar. Depois de um ano, eu resolvi me distanciar dele, pois eu não tinha expectativa com ele. Pois ele dizia que não podia ficar comigo naquele momento porque o filho era pequeno e ele não podia se separar. Aqui você fez muitíssimo bem. Se a história acabasse aqui, tá bom. É, acabou se envolvendo com um homem casado, um homem que dizia que você era maravilhosa, incrível, tudo de bom. Mas, Deus, chegou uma hora que você falou, não, peraí. Não dá, ele não quer, não tem espaço pra mim na vida dele. Aqui tava ótimo de acabar, né? Mas olha só, eu conheci outra pessoa, namorei, e ele nunca deixou de me procurar. Não deixa, né? Por isso que eu digo, contato zero é fundamental. Contato zero até de não ler mensagem. Tem que tratar como se fosse um produto radioativo. Sempre me ligando, me lisonjeando. Claro, não quer perder o controle sobre você. Meu namoro não deu certo e terminei. Fiquei sozinha e ele continuou insistindo pra gente ficar junto. Eu sempre dizia que não, pois ele era casado. Ó, tá vendo? Você tem um pouquinho mais de consciência. Que tem codependente que é uma desgraça. Eu já conheci codependente que ficou 30 anos namorando homem casado. Jamais exigiu que separasse. Não tinha essa coisa, essa lucidez de chegar e falar: não, você é casado. A gente até já ficou, mas eu não quero cometer esse erro de novo. Não, não quero, acabou. Não, pensa não, ele é o amor da minha vida, então eu vou aceitar ele casado mesmo. E vou levando, e vou levando, e vou doando a minha vida ali. Você tinha uma lucidez legal até, olha. Não, pô, tá casado? Pronto, olha lá. Então ele decidiu sair de casa. Talvez ela não estivesse mais dando a ele a energia que ele precisasse sugar. Talvez ela não fosse mais um suprimento válido, né? Aquela coisa, né? Aquela mulherzinha submissa que fica ali, sabe os papeizinhos? Tem a mulher submissa, tem aquela outra. Não, então, tá dando muito trabalho. Às vezes eles fazem isso sim, tá? Ocorre o descarte da principal, né? E aí ele foi pegar outra para suprimento principal, que é o termo que eu uso aqui no canal, que foi você. Ele foi te transformar em principal, porque ele viu que era útil para ele. Não era amor, era utilidade para ele, né? Então se separou. Na mesma semana veio morar comigo. Ele mandava em tudo. Olha só, nas minhas filhas já adolescentes, na minha vida financeira, nas minhas amizades, no meu relacionamento com minha mãe, enfim, em tudo, até no tipo de filme, de música e roupas que eu gostava. Sempre muito crítico e conservador. Como assim crítico e conservador se ele buscou mulher fora do casamento? Eu não entendo. De fato, eu não entendo. Como é que funciona a lógica de um sujeito desse? Você dizendo não, eu não quero nada com você, porque você é casado, e ele, depois que foi morar com você, começa a dar uma de conservadora. Não, peraí. É por isso que eu não entendo. É conservador até onde interessa a ele, né? É quando não interessa, ele age de outra forma. E todas as vezes que discutimos por qualquer motivo, principalmente por suas ordens, o cara dá ordens. É general, é ditador, é ordem. Ele ficava muito alterado. Claro, não pode alterar o senhorzinho. Não pode.
Alterar não pode. Alterar não, desculpa. Contrariar não pode, imagina. Um dia fomos fazer compras e minha filha estava no carro. Nós discutimos, olha essa parte aqui. E ele jogou o carro em cima das pessoas no ponto de ônibus em frente. Uma comunidade extremamente perigosa na minha cidade. Ninguém se machucou, mas as pessoas rodearam o carro para nos agredir. Ele conseguiu sair com o carro, foi assustador. Naquele dia, eu mandei ele embora da minha casa, pois não queria que minha filha passasse por isso novamente. Você tinha mais consciência, tá vendo? Se outra pessoa, tem gente que prioriza o homem, o macho problemático, em detrimento dos filhos. Eu admiro muito quem ainda defende os filhos em detrimento de macho. Ou de mulher problemática. Já lemos casos aqui também de mulheres problemáticas. Gente, esse cara tinha... ele é um assassino em potencial, gente. O cara que... Porque ele brigou, discutiu no mercado, vai jogar um carro na frente de um monte de gente. Ele podia ter matado alguém. E ele é um assassino em grande potencial, aliás. É bem assustador isso aqui. Você tem que fazer contato zeríssimo com esse cara. Contato zeríssimo. Esse aqui é assassino em potencial. Cortei o contato com ele, estava de licença médica no trabalho, pois estava com síndrome do pânico e depressão. Por 5 assaltos que sofri no meu trabalho. Também tem um pensamento, não sei se eu tô errada, né? Que quando a gente começa a atrair muito assalto, coisa assim, é porque tem alguma coisa na gente energeticamente falando que não tá legal. Depressão e síndrome do pânico costuma atrair as piores situações possíveis e aí é um círculo vicioso, a gente vai ainda mais pro buraco. Mas enfim. Olá. Então foi fácil me afastar dele. 10 meses depois de nenhum contato, eu sofria muito ainda sentindo sua falta. Então decidi ligar. Foi aqui que foi a recaída lá. Pois eu achava que ele tinha mudado por ter perdido tantas coisas na vida. Então propus que voltássemos, pois eu ainda gostava dele. Então ele me disse que só voltaria se eu fosse morar na cidade dele, na casa dele, em cima da casa dos pais dele, e congregasse na igreja dele, pois nessa época havíamos voltado para a igreja, tanto eu quanto ele. Eu aceitei todas as propostas dele, pois ele não abriu mão de nada. Assim, como foi você que pediu para voltar? Ele então falou, não, então tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, tem que fazer o que eu quero, e você vê que você ia pro território dele. Ele mandar mais ainda, né? Então fui cumprir o acordo. Minhas filhas não quiseram ir comigo, porque elas já tinham visto que ele era bem desequilibrado, né? E foram morar com minha mãe, mas eu achava que tudo ia mudar. Ou as minhas filhas, com X e X anos, que eu não vou falar a idade, mas eram menores de idade ainda, iriam mudar de ideia ou ele iria ceder. Gente assim não cede. Ele tem um perfil muito parecido, eu já falei pra você, em rede privada, né? Ela me adicionou no Facebook, eu já falei que é muito parecido com uma pessoa da minha família, que eu não vou dizer quem é. Esse tipo de gente não cede em nada. Nada, um centímetro, 1 milímetro não cede. Mas nada disso aconteceu. Eu entrei em choque. Não falava mais, pois minha depressão só piorava. Não saía de casa. Ele me dizia que eu não tinha que tomar remédios. Sempre brigávamos muito por causa dos antidepressivos e os tratamentos. Ele achava que eu não precisava e eu só me trancava cada vez mais. Eu tenho uma opinião sobre remédio, gente, de remédio psicotrópico, eu digo, né? Que é antipsicótico, antidepressivo. Ele é um paliativo, ele não cura, mas ele te ajuda a se levantar. Eu sou a favor de tratamentos alternativos à depressão, porque a psiquiatria comum, respeito a quem é psiquiatra, para quem trabalha na área, ela não cura. Ela vai te remendando para você ir vivendo com dor,
pro resto da sua vida, só que você se torna um doente funcional. Então, de fato, eu não sou super a favor de remédio, não. Mas tem caso que é necessário tomar. Não tô falando para ninguém jogar as cartelas fora, não, tá, gente? Pelo amor. É necessário tomar porque tem vezes que você tá tão no fundo do poço que se você não tomar, você não levanta para tomar banho, você não levanta para comer, você não levanta para nada. Você só quer ficar na cama o dia inteiro. Ou é o contrário, você ganha força até para cometer suicídio, para outras coisas assim. O que eu penso acerca de remédio? Tomar enquanto você está começando a se recuperar. Quando você já ultrapassou um pouco, melhorou um pouco da ideação suicida, ou já está tomando banho, já está fazendo suas atividades cotidianas, começa a buscar uma forma de atenuar ou mexer mais profundamente na tua depressão. A minha forma foi meditação, mexer com chakras, aura, tudo isso. Me ajudou muito mais do que qualquer antidepressivo. E aí, quando você sentir firmeza, aí você larga o antidepressivo. Mas, é claro, tem que ter muito critério e muito cuidado, porque tem gente que larga o antidepressivo e volta a ficar ruim de novo. E quanto mais viciada no remédio a pessoa fica, né? Porque o antidepressivo é uma droga autorizada. É uma droga legalizada. É tudo INA. Você vê, é tudo INA, não sei o quê. É. Tem alguns que não são INA, mas enfim, é droga. Você fica viciado e você precisa, às vezes, de doses ainda maiores. Tem gente que toma 4, 5, 6 remédios por dia. Tudo pra cabeça. Eu só tomei, até hoje eu só tomei fluoxetina. Queriam me dar um outro, mas eu não tomei não. Tomei só fluoxetina, foi por pouquíssimo tempo também. Mas assim, tá. Aí ele queria que tu largasse o remédio. Eu dei aqui o meu parecer, né? Que o remédio ele serve pra te dar um up. Depois você tem que buscar uma cura. Porque remédio em si só não te cura de depressão nenhuma. Mas eu também não sou tão radical a ponto de não pode tomar remédio. Não, você às vezes você tem que tomar para se reestruturar. Mas assim, ele queria que você parasse de tomar remédio. E que outra coisa no lugar ele te ofereceu? Você ia parar de tomar remédio e ia ficar ruim de novo. É complicado demais, gente. Não, e largar assim de repente também é ruim, né? Tem que largar aos poucos. Remédio antidepressivo, remédio que trabalha no sistema nervoso central. Eu não sou especialista na área, mas eu já li que tem que ser aos poucos, porque se for de uma vez, pode dar um tilt lá no cérebro bem legal. Aí, ó, estava sozinha de todos os lados. Ele sempre arrumava brigas. E ficava um mês sem falar comigo dentro da mesma casa. E eu só piorava. Como é que uma pessoa tem a insensibilidade de tratar um depressivo assim, né, gente? Porque eu penso assim, às vezes você pode discutir, às vezes você pode brigar, às vezes você pode até quebrar um pau, sei lá. Mas, ficar um mês sem falar. Eu acho assim que o poder de você dar um abraço na pessoa, o poder de você falar, pô, eu tô aqui com você pro que der e vier. É um poder tão grande. Ao invés disso, a pessoa fica com raiva, esconde remédio e fica um mês sem falar com você. Só piora. Só piora, não ajuda em nada. E, gente, esse carinho, ele é de graça. Você dá esse abraço, você fala, olha, eu tô aqui com você. É uma coisa tão legal, é de graça. E tem gente que não dá porque é escrota mesmo. É muito triste isso aqui. A minha irmã, tá? A minha irmã, ela toma. Ela toma antidepressivo e antipsicótico. A questão do antipsicótico, eu penso, tem um outro pensamento. Penso que a minha irmã ela é médium. E o pessoal chamou isso de psicose. Então ela toma remédio. Ela tinha que ter a mediunidade dela mais direcionada. Mas enfim. A psiquiatria comum vai explicar os fenômenos dela como psicose. Mas ela toma antipsicótico, toma antidepressivo. E eu tô sempre ali com ela. Eu tô sempre ali com ela, eu tô sempre. A gente briga, discute, só que a diferença é que a gente tenta resolver. Ele fica sem falar, não adianta nada. É muito difícil falar sobre isso. No momento que estou escrevendo. Não, pulei uma parte.
Ó, então tentei o suicídio, olha lá como piora. Fiquei em coma por 3 dias, mas sobrevivi. Ele me culpava de tudo. E me odiou por eu ter tentado suicídio. Você tá doente. É uma coisa se odiar alguém porque a pessoa tem um câncer. A pessoa tá com câncer ou tá com qualquer outra coisa, tá? Gente, como que você odeia alguém que está doente? É muita falta de sensibilidade de tudo. Ele lá em cima ele era bonzinho. Na hora da conquista é bonzinho, é legal. Na hora que você precisa dele de verdade, você não tem um ar. Fica abismada com isso. Ele te odiou porque você estava tentando sair de uma situação impossível. Você tá doente. Depois uma prima dele me contou que o maior medo dele era que eu morresse na companhia dele. Claro, porque se você morresse na companhia dele, as pessoas iam falar. Por que essa mulher se matou? Ele não é um homem maravilhoso? Ele não tem essa figura pública irretocável? Então, ia manchar a figura pública dele. Mas eu sinto muito te dizer, ele não estava preocupado com a sua vida, não. É triste demais, gente. Me dói o coração ler isso aqui. Ou suicidar-me na casa dele. Fiquei muito mal com essa notícia. Quem não ficaria? Meu Deus do céu. É melhor não ter com um marido desse para que inimigo. É muito difícil falar sobre isso. No momento que estou escrevendo para você, vai me dando branco na cabeça e vontade de chorar. Olha, nessa hora, bem, chora mesmo. Chora tudo que você tem para chorar. Chora mesmo. Chora, 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 chora. Chora tudo que você tem para chorar. Mas não contate esse homem de jeito nenhum. Você tem, desse é o direito de sofrer esse luto, de chorar bastante. Preciso me recuperar para continuar em um próximo e-mail. Aí ela mandou um outro e-mail. Continuação do e-mail. A relação dele com a ex-mulher é de ódio. Ela não perdoa ele, então um dia ela avançou em mim porque eles estavam discutindo e eu a chamei de infeliz. Pois até então eu achava que o problema éramos nós duas, que todos estávamos errados e ele o certo. Então ela me agrediu. No momento da briga, ele gritou para o atual marido dela que estava separando a briga. Deixa elas brigarem, não separa. Eu me assustei com essa fala. Que ele não ligava, nem para você, nem para a ex-mulher. Ele não ligava. Eu não tava nem aí. E o que eu penso? Já aconteceu, né? Já aconteceu, mas, gente, não entrem em briga, nem com o ex, nem com o atual, e nem com o próprio abusador. Pedra cinza, gente. Pedra cinza. Enfim, a mulher começa a te xingar, a te falar, oh, beleza, tchau. Você vai dar ainda mais munição pro outro. O outro chega lá, dá vir pra cima de você, dá um barraco. E ele ainda vai chegar e falar, olha ali, duas doidas, olha lá. Eles são assim. Eles são assim. Duas malucas, olha lá, por isso que eu não deu certo com nenhuma. Ainda não achei a mulher certa. Eles falam assim. É muito difícil da gente se controlar. Eu tô falando aqui, parece até que eu sou uma pessoa super serena. Eu não sou não, gente. Eu já fui barraqueira. Eu já fui, às vezes eu me descontrolo aqui nos vídeos também, falo palavrão, já fui extremamente descontrolada. Mas nos últimos tempos, mesmo que eu faça ou fale bobagem, não, peraí, vamos segurar o tchan, porque senão depois quem vai ficar mal falada, quem vai ficar com ideia de louca, de descontrolada, escrota, sou eu. Então, vamos tentar segurar um pouquinho, né? Não é sempre que eu consigo segurar. Tem um problema muito sério com raiva, com reação. Eu já reagi a assalto. Depois eu pensei, gente, reagi a assalto, podia ter tomado um tiro, porque eu sou muito reativa. Eu tenho muitos gatilhos ainda. Mas o principal conselho que eu dou pra vocês é: a ex tá xingando, o outro tá xingando, não sei o que, né? Tchau. Acabou. Não dê munição pra essas pessoas. Às vezes você pode escorregar, cair e xingar a pessoa, ou às vezes até ter uma agressão física, como aconteceu aqui entre as duas. Mas no geral, se você puder se controlar, se controle, porque não vale a pena, ele vai cair no barraco e o cara não vai ter motivo pra falar, olha lá, ó, por isso que não deu certo com as duas, ó, duas malucas. Vocês estão lá brigando e ele belo e formoso, seguindo a vida dele. Ó lá.
Então comecei a observar, não sei porquê, mas depois da tentativa de suicídio eu mudei muito. Não tinha mais vontade de morrer. Que bom! Eu só queria entender o que estava acontecendo comigo, já que eu não consegui morrer. Eu queria saber como viver, pois estava sofrendo muito. Então comecei a pedir a Deus ajuda para viver. Daí em diante, comecei a observar que ele estava vivendo tudo que a ex dele vivia. Sim, ele tirou uma, colocou outra como suprimento principal, que era você. Você se tornou esposa. É um final feliz? Não. Era o começo do inferno. Ele foi ruim pra ela, tá sendo ruim pra você também. Ó, a família dele contava algumas coisas, o ex-pastor dele também. Parece que Deus abriu o véu para eu enxergar do outro lado e ver que eu não estava errando sozinha. Não, não estava. Você pode até ter seus erros, como eu também tenho meus erros, todo mundo tem seus erros, mas pelo menos você estava tentando consertar alguma coisa. E ele? Jogando carro em cima dos outros, culpando os outros por tentativa de suicídio. É muito triste. Ele não quer se corrigir. Esse é o maior problema. Ele escondia os meus remédios, pois eu tentei suicídio tomando um excesso de remédios controlados. Ele dizia que eu não ia mais tomar remédios, que aquilo estava me matando. Então eu passava noites em claro e a abstinência dos remédios. Ele dormia como um anjo ao meu lado. Desculpa que eu vou falar aqui, velho. Ele dormia porque ele não estava nem aí. Ele nunca me incentivava de nenhuma forma. Sempre que eu dizia que ia na casa de uma amiga ou familiares, ele me fazia sentir culpa. Dizia que eu queria sair enquanto ele estava trabalhando para sustentar a casa. É para você não ter rede de apoio, né? E para ninguém também chegar e falar, ó, teu relacionamento com esse cara aí, às vezes as pessoas de fora vêm. Ah, não pode, tem que te isolar numa ilha. Daí depois ele arrumava compromisso com os amigos para me castigar. Olá. Eu vou dar minha atenção para os meus amigos e você vai ficar em casa. Ele sempre me punia quando eu fazia alguma coisa que desagradava a ele. É sempre assim, como se fosse. É como se nós fôssemos crianças tuteladas por eles. E crianças mal tuteladas por eles. Eles acham que a gente tem que eles sabem tudo, a gente não sabe nada, então eles têm que nos disciplinar como se eles fossem nossos pais. Olá. Como se eles fossem pais, é claro, de uma criança de 5 anos de idade, porque pais de filhos adultos não deveriam mais interferir tanto assim nas decisões dos filhos, né? Mas eles agem dessa forma. Nunca uma relação horizontal. É sempre bem vertical. Olha lá. Cadê o negócio? Ele sempre me punia quando eu fazia alguma coisa que desagradava a ele. Ele não me levou na formatura dele da faculdade, pois eu havia saído de casa em um momento de desespero e havia voltado depois. Então, meu castigo foi não participar da formatura dele. É cada castigo que eles dão, né? Ele levou o pastor dele, os amigos. Sempre que brigávamos, nós nunca conversávamos. Depois. Eu não tenho conversa. É ele decide, acabou. Ele contava, dizia que nós parecíamos muito felizes. Não, pulei uma parte. Ele sempre me levava para sair e esfriar a cabeça. Tirávamos fotos e ele postava no Facebook. As poucas amigas que eu contava diziam que nós parecemos muito felizes nas fotos de redes sociais. Às vezes aquele casalzinho que você tá vendo na rede social é mentira. Nem sempre, às vezes tem casal que é feliz, mas tem casal que é isso aqui, brigou, quebrou o pau, depois tirou fotinha. Às vezes é falso, né? A rede social dá uma impressão falsa porque ninguém posta foto chorando. Ninguém posta foto da crise de choro que teve. Ninguém posta foto de tragédia. O pessoal só posta foto de. Ai, fui passear. Ó, fui no shopping. Ó, fui tomar uma cervejinha ali. Aí tira foto. Por quê? Porque é assim, né? Que as pessoas agem. É a mesma coisa. Você fala assim, tudo bem? Ninguém fala, ai não, olha, eu tô com problema disso, daquilo. Não. Todo mundo fala, tudo bem. Ninguém chega e fala, não, não tá tudo bem. Né? É senso comum. É senso comum. Né? A gente nem contar os nossos problemas para os outros, porque a nossa sociedade é estruturada nisso. Problema de família,
problema de casamento, problema de namoro, cada um que resolva. A sociedade age assim, né? Cada um que resolva. Então, tem que estar tudo bem. Você tá destroçada por dentro, mas tem que estar tudo bem. Eu pedi ajuda ao pastor da igreja e eles diziam que eu devia obedecer ao meu marido, pois era isso que a Bíblia mandava. Olha, eu não vou falar muito da Bíblia aqui, porque eu particularmente eu tenho uma opinião sobre a Bíblia que é meio polêmica. Mas assim, essa parte que ele tá falando, que o pastor tá falando, que a esposa tem que obedecer o marido. Mas tem uma parte logo em seguida, se eu não me engano, é lá em Paulo. Paulo, que escreveu no Novo Testamento, ele escreveu várias diretrizes ali para aquelas congregações que começavam a se formar ali, que era Coríntios, era na Tessalônica, Coríntios, as congregações que começaram a se formar ali na Grécia, né? Na Grécia e na Roma, as primeiras congregações cristãs que havia, né? Ele escrevia cartas pro pessoal e ele falava que a mulher tinha que ser submissa ao marido, tá? Só que tem um trecho logo em seguida que ele fala que o marido tem que amar a esposa como sua própria carne. Ele tem que respeitá-la como o vaso mais fraco. Porque eu tô falando isso porque eu li a Bíblia inteira. Então eu conheço. E antes de eu tomar o viés espiritual que eu sigo hoje, eu frequentei um lugar também que lia muito Bíblia. Então eu não tô me achando, mas eu conheço mais a Bíblia do que muito crente por aí. Tem que ser submissa ao marido. Sim. E o trecho logo em seguida lá que fala: ter que respeitar a esposa como se fosse um vaso mais fraco. Não, peraí, é o que eu falo. Todo mundo tem a liberdade de seguir a crença que desejar, mas tem que ser coerente. É a mesma coisa. Tem certos cristãos, evangélicos, enfim, sei lá, que falam assim: não pode homossexualidade, porque Levítico fala. Você já leu o livro todo de Levítico para saber o resto que fala também? O pessoal não podia usar roupa com tecido diferente. O pessoal não podia catar graveto no sábado. O pessoal não podia acender incenso fora do lugar. O pessoal não podia ter uma discussão com os pais, porque senão ia ser levado para fora do acampamento para ser apedrejado. O pessoal não podia, tinha que usar franja azul em cima da túnica para diferenciar-se dos outros povos. E cá, você pega um trechinho desse tamanho e distorce tudo. Por isso que, olha, tudo bem, a pessoa pode seguir a religião que ela quiser, mas tem lugares e tem religiosos independente da religião. Tá? Tem pai de santo que é escroto, tem pastor que é escroto, tem padre que é escroto, tem rabino que é escroto, que vai distorcer tudo. E vai usar da religião, que é algo muito pessoal, da fé, que é algo muito pessoal, e que não é exato, para ver distorcer. É muito triste, gente. É muito triste. Porque assim, será que um homem desse, que era seu marido, que ficava te culpando pelo suicídio, pela tua depressão, esse homem estava te tratando como um homem que respeita a esposa como o vaso mais fraco e que ama a esposa como a sua própria carne? Isso também está na Bíblia, né? Tá logo em seguida esse trechinho da submissão. Tem que ser coerente com a própria fé, não tem? Não quer seguir a Bíblia? Quer? Então tem que ser coerente, não tem? E agora? O pessoal é assim. Ele não gosta que eu conte a ninguém nossos problemas. Claro que não. Senão alguém vai te dar uma luz e você ia sair daquilo ali. Não gostava quando eu pedi ajuda a alguém. Não podia contar a ninguém nossa situação. Acho que eu peguei aversão ao evangelho por esse motivo. Todos os pastores que eu procurei da igreja dele sempre apoiaram a ele, inclusive de mensagens dele com outras mulheres. Gente, e a parte do adultério? E a parte do pecado, que foi o próprio Jesus que disse, né? O pessoal não se diz cristão? Não foi o Jesus que disse: aquele que persistir em olhar com desejo para com outra mulher, ele já está cometendo o pecado de adultério. Mas o texto da submissão, o que conta lá? Sempre apoiaram a ele. Porque foi cômodo também para esses pastores. Eu não confio muito em líder de igreja.
Nem pastor, nem padre, nem rabeiro, porque eles têm muita influência na comunidade. E alguns são honestos, outros já não. Então, em líder religioso, no geral, eu não confio muito, não. Não confio muito, não. Até safadeza eu já vi muito, inclusive até em Pai de Santo. Para não dizer que eu tô discriminando pastor ou padre. Pai de Santo safado. Pai de Santo que se aproveitava para ficar com as consulentes. Ih, minha filha, o que mais tem? É muita safadeza. O pessoal usa de religião para fazer safadeza, independente da denominação. Olha lá. Vou falar uma coisa pra você, gente. O Eu Odeio Amor, que foi um ex meu, ele dizia que era crente, não sei se era, se não era, se era mentira. É tanta mentira que você não sabe mais o que é mentira, o que é verdade. E eu peguei um pouco de aversão a evangelho. Foi aqui no canal que eu comecei a perder um pouco essa aversão a evangélico, porque tem muito evangélico que me assiste. E tem muito evangélico que me contata e não tem nada a ver com Eu Odeio Amor. Pessoas muito diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm a crença diferente da minha, mas que me tratam bem. E que são diferentes, que viram o caso dele falando, sai, esse homem é nojento. Entendeu? Então, eu não posso ter. Ah, eu vou pegar a versão. Não, pô, tem evangélicos e evangélicos. Tem pai de santo e pai de santo. Tem rabino e rabino. Tem bruxinho e bruxinho. Tem bruxinho safado. Tem bruxinho que quer levar a religião a sério. Tem pai de santo safado. Tem pai de santo que leva a religião a sério. Mas, enfim, a gente acaba às vezes até pegando uma versão. Eu até entendo também, porque eu peguei também no começo do fim de tudo lá, que eu tava revoltada. Eu peguei a versão. Porque eu achava que era todo mundo igual. Foi aqui no canal que eu comecei a pensar, não, pô, tem evangélico que é diferente. Tem evangélico que não é aquela merda. Ele era um homem merda que por acaso era evangélico. Mas no geral, tem evangélico que é legal sim. Vou botar tudo no mesmo saco. Mas sempre tem aqueles que vão apoiar a safadeza. E agora? Levei o conhecimento dos pastores achando que eles iam tomar uma providência, mas nada foi feito. Porque não interessava para eles, né? Bom, eu sabia que ele tinha algum problema na sua personalidade, pois era extremamente egoísta e ruim ao extremo. Me deixava com o básico dentro de casa, mas ele comia fora. Porque meu dinheiro era até então controlado por ele. Um dia eu disse que ele não ia mais ficar com todo o meu dinheiro, pois eu estava precisando de coisas e não podia comprar. Se ainda se impunha, tem codependente que não se impõe. Daí as coisas só foram piorando, pois eu já não era mais totalmente manipulada por ele. Você parou de dançar de acordo com a dança dele. Eu evitava muitas coisas para não haver brigas, com medo de ficar isolada, mas não estava mais fazendo tudo o que ele queria. Disse que ia ajudá-lo nas despesas da casa, mas ele não aceitou. Começou a limitar as coisas que colocava em casa, e os castigos eram severos e dolorosos. Ele sabia que eu tinha medo de dormir sozinha, então todas as vezes que brigávamos, ele dormia no outro quarto. Ali, a Insônia me pegava de novo. Isso aqui eu achei assim, muito interessante, porque é muito parecido com o trecho de uma história que eu escrevi. Inclusive, eu não passei para a moça do relato, porque é uma história cheiaça de gatilhos, mas um dos primeiros trechos em que o cara começa a ficar violento é um trecho que ele bate na mulher. E sabendo que ela morre de medo de ficar sozinha, ele a tranca no quarto e vai dormir em outro lugar. E a mulher batendo na porta, batendo na porta. E ele a deixa ali. E ela sofre insônia a noite inteira. Aí eu leio um relato desse real e eu falo: caramba, como que eu estou narrando histórias, claro, com outros nomes e outras circunstâncias? Como é que eu estou narrando histórias que eu nem sabia que aconteciam? É muito semelhante. É muito. As táticas deles são muito semelhantes. E a gente parece que acessa certos arquétipos, certas coisas da violência, que a gente meio que vai adivinhando como é que acontece, né? A família dele é muito difícil, eles são muito barulhentos, desorganizados, o quintal é uma bagunça.
a ponto de não ser possível ouvir um programa de TV. Então, eu comecei a trancar a casa para ver se eu tinha paz. Mas não adiantava. Comecei a achar que estava louca, pois ele dizia que eu era implicante e que tudo me incomodava. A tentativa de suicídio me trouxe sequelas na minha memória, pois eu havia tomado uma quantidade excessiva de tranquilizantes e a minha memória de curto prazo não era mais eficiente. Ele sabia disso e começou a dizer que eu não havia dito coisas ou deixado de fazer outras. Fazer gaslighting, né? Isso foi me deixando muito mal, pois eu achava que estava ficando louca. Então eu tive uma ideia. Comecei a gravar todas as nossas conversas. Foi muito bem. Contra fatos não há argumentos. Contra gravações não há argumentos. Pois eu tinha lapsos de memória. E sabia que eu tinha dito sim. Na verdade eu tinha dito. Mas ele estava cometendo gaslighting comigo. Fez muito bem de gravar. Depois eu ouvi as conversas de novo. E vi que eu estava certa. Meu Deus, é assustador. Comecei a assimilar situações bobas como: quem pôs esse prato aqui? Ou quem atirou dali? E ele sempre me culpava. Então, fui percebendo as simulações e maldades dele comigo. Esse homem é barra pesada. Se um dia você souber que ele matou alguém, não se surpreenda, porque ele é barra pesada, esse homem aqui. Ele gostava de fazer sexo agressivo, gostava de bater e me enforcar na hora da transa. Me desmaiou por 3 vezes. Minha voz começou a sumir, pois eu ficava com dores na garganta. Depois do enforcamento, pedi a ele que não fizesse mais aquilo. Depois de muito custo, eu não deixava mais ele fazer aquilo. Comecei a me impor. Nossa vida era toda manipulada por ele. Círculo de amigos, lugares frequentados, sempre era de ele quem determinava. Meus amigos não eram amigos dele, mas os amigos dele eram os meus. A sua vida era dele, mas a dele não era a sua. Na historinha que eu escrevi também, o cara gostava de fazer sexo violento. E a mulher tinha que aguentar. Eu fico pensando o tanto de arquétipos que eu alcancei, que eu retratei, para escrever uma história daquela. Por isso que eu tenho que avisar que é cheia de gatilho, gente. Porque teve gente que passou por aquilo de verdade. Eu passei por algumas coisas de verdade, mas não cheguei a passar violência física. Eu digo, nos namoros, né? Eu cheguei a passar violência física com parentes, mas com o namorado não. Eles praticavam outro tipo de violência, né? Mas eu me surpreendo ao ler relatos de violência física, de como ficou semelhante ao que eu escrevi na história. É super baseado em fatos reais. É a história de todos nós. É muito triste saber que esse tipo de coisa pode ser real. Então cansei, parei de ir nos lugares com ele. Ele continuou, a cada dia com mais e mais compromissos. Eu ficava em casa sozinha. Não tinha amigos nem família, nem a ele. Aí você chegou naquele estado e não quis mais dançar a dança junto com ele. Como ele não ia mudar mesmo, ele continuou com o cotidiano dele. E você ficou se sentindo solteira casada, que é um termo que eu já usei aqui. Fica solteira casada, olá. Então decidi ir embora, pois eu sempre questionava ele que ele deveria viver uma vida comigo e não sozinho. Ele dizia que a escolha foi minha, que eu que decidi me afastar. Ué, mas o cara te enforcava. O cara quase se jogou o carro na frente do pessoal do ponto de ônibus. O cara ficou com raiva de você porque você tentou se suicidar. E ainda reclama que você tentou se afastar. Você tentou se afastar de um veneno. Você tentou se afastar de um cara que era praticamente radioativo. É muito triste isso aqui, gente. O cara ainda te culpa. Eu dizia, mas e as minhas coisas? Minhas vontades, meus amigos, minha família? Ele dizia pra eu visitar quando ele não estivesse em casa. Mas se eu fosse, tinha punições. Daí eu não ia. Inferno, é. Enfim, decidi sair dessa. E agora estou fora de casa. Depois que eu pegar minha mudança, vou manter contato zero. Bem, dessa vez não pensa que ele mudou. Não liga, não abre mensagem, não faz nada. Finge que esse homem não existe. Pelo amor de Deus. Pela tua sanidade mental, pela tua integridade física e emocional. Finge que esse homem não existe. Isso aqui é um assassino em potencial e ele estava matando a tua alma. Pois às vezes que eu atendi, tive recaídas. É uma droga. É radioativo.
É como se fosse radioatividade. Lugares radioativos, eles são evacuados. Não dá para conviver com a radioatividade. Quando eu falo de pessoas altamente tóxicas, eu falo como se elas fossem um câncer ou uma radioatividade. Ou é evacuar, ou é extirpar. Às vezes você tem que tirar um órgão fora para tirar um tumor maligno. Não dá para conviver. Não dá nem para dar oi. Ele faz questão de mostrar que é conservador, olha lá. Um cara família, de respeito e responsável. Imagem pública e irretocável. Mas ele é um... Aí você escreveu uma palavra aqui que eu não compreendi muito bem, mas enfim, ele é um tananã com as mulheres. Casadas ou não. Até as mulheres de amigo, ele sempre é muito cortês. Elas acham que eu sou uma sortuda em ter ele como marido. Ele diz que eu tive sorte em ter me casado com ele. Ele é muito popular. Está sempre preservando os amigos. Manda mensagem todos os dias. Parece que é para ser lembrado. Gosta de estar em alta e gosta de suprimento. Ele gosta de ter uma imagem de homem ideal e irretocável. Mas só quem convive dentro de casa é que sabe como é que é conviver com esse cara aqui. Minhas amizades nunca prestam. Minha filha, que hoje tem X anos, já está maior de idade, disse que ele é um maníaco. Tua filha está certíssima. Não sacrifique a tua relação com a tua filha por causa dele. Se apegue na tua filha. Disse isso a ele e ele cortou total relação com ela. Claro, não pode baixar a imagem retocável do bonzão. Não pode. Olha lá. Que bom que ele cortou relação com ela também, né? É um livramento isso aqui. E com minha mãe também. Fez questão de me afastar de todas as pessoas que eu tinha à minha volta. Não sei o que ele esconde, tem muitos segredos. Por isso que eu te falo, se um dia você descobrir que ele matou alguém ou fez algo desse naipe, não se surpreenda. Muito reservado. É muito parecido com essa pessoa da minha família, que eu não vou dizer quem é. Reservado. Pão duro pra cacete. Mas se faz de homem de família. Oh! Dá até um nojo de pensar. Nas suas respostas é muito sutil. Ele responde minhas perguntas com outras. E quando eu tenho que responder, é sempre sucinto. Não se comunica, né? Ele quer confundir tudo, mas não quer se comunicar. Exemplo, você está onde? Na rua. Acabou o relato dela aqui, ela já se mudou. Esse é um período muito crucial na tua vida. Não volta a falar com esse homem por nada. O negócio de pastor ficar falando que tem que ser submissa ao marido. Isso daí é porque o pastor não tá na tua casa. Na tua ex-casa, né? Você não mora mais com ele. Sofrendo com ele. Se apega com as tuas filhas. Se apega com... Você falou da sua mãe. Eu não sei se você tem uma boa relação com a sua mãe. Se apega com pessoas que você tem uma boa relação. Não vá atrás dele, não vá atrás de papo família dele, não vá atrás de saber como é que ele tá. Os primeiros meses vão ser muito difíceis, eu não vou mentir pra você não, vai ser muito difícil. Mas depois você vai se sentir tão leve, você vai pensar assim, como que eu não fui embora antes desse negócio? E você tem que trabalhar também a tua codependência, porque você tem todo o traço de codependente. Antes dele você se relacionou com o usuário de drogas. Você cuidava, mas não era cuidada. Com ele, você passou por todo esse perrengue. Apesar dele não ser usuário de drogas nem nada, mas ele tinha esse problema da violência, pondurismo, queria que você desse o dinheiro para ele e ele não te dava nada. Então, você também foi codependente de comportamentos nocivos dele. O que você faz, bem? O que você faz? Um tato zeríssimo. Vai ter dia que vai ter saudade. Pega uma folhinha de papel e escreve. O que eu tive de bom nessa relação? Isso. Sempre tem alguma coisinha de bom. O que eu tive que pagar de preço para ter essas coisas boas e o que eu tive de ruim? Aí vai ser um listão enorme. Lê, cola na porta da tua geladeira. Cola na porta do teu armário. Cola num lugar onde você possa sempre ver. Bateu a vontade de mandar uma mensagem? Olha, não deixe esse homem mais entrar na sua vida, porque ele é um assassino em potencial. E tá matando a tua alma
E para matar o corpo não custa, né? Procura pessoas positivas, pessoas que te validem. Esse pessoal que fala, ah, é assim mesmo, sai fora. Sai fora de pessoal do assim mesmo. Então, né? Cuide de você, cuide, né, das suas filhas. Parece que elas não moram mais com você. Olhe para você e pense da seguinte forma: você pode superar isso. Você pode e trabalhe a sua codependência. Procure um CODA. O CODA é Codependentes Anônimos. Vá, frequente. Porque se você não frequenta, se você deixar por aí, você pode achar um terceiro abusador. Entendeu? A gente vai tendo vários abusadores. A gente fala, meu Deus, quando que vai parar isso aqui? Então, cuide de si. Cuide da sua codependência para nunca mais você passar por uma pessoa dessa. Se você cuidar, com certeza você vai melhorar. Felizmente você não depende financeiramente dele. Você disse que você não tem muito, mas o pouco que você tem nesse começo, pense em sobreviver. Pense em pagar suas contas, manter seu teto e comer. Depois vem a prosperidade. Depois vai de pouquinho, degrauzinho, degrauzinho. Um dia você vai chegar e aí, quando você já tiver um tempo já de contato zero com ele, você vai olhar lá para trás e vai falar: como que eu não larguei isso aí antes? Então, é isso aí, gente. Final de mais um relato. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.